Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para o nosso Evangelho do Centro Espírita Cearense. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus. Esse sentimento de oração, de amor a Jesus e para toda a humanidade que necessita. Vamos nos impulsionando para o bem constante, né? Essa sintonia que nós temos todas as noites, essas fontes geradoras da vida, que nos dá força, fé, coragem para continuarmos. Vamos para a nossa prece de Divaldo Franco, Rumo da Felicidade. A prece proporciona lucidez para agir e calma para enfrentar os desafios. A prece oferece vigor para que sejam enfrentadas as provações e experimentem alterações às duras penas. Por enquanto, nenhuma rogativa é dirigida a Deus que não receba conveniente resposta. Necessária não se dá conforme o desejo do apelante, mas de acordo com aquilo do que lhe é melhor para a conquista da felicidade. A prece deve ser caráter pessoal, beneficiando aquele que a elabora, como também pode tê-lo de natureza intercessória por outrem, que experimentará o refrigério do que se constitui. A prece que envolve outra pessoa, encarnada ou não, são lúcidas vibrações de amor e de paz. Alcança o beneficiário que, mesmo sem o entender, passa a experimentar o seu resultado. Todos devemos orar uns pelos outros, estabelecendo uma rede protetora de energia saudável, que se faz dinamizada pelas forças cósmicas que são movimentadas sob a sua ação. Ante uma situação penosa e grave, a prece é o elemento que favorece a razão e preserva a paz, auxiliando e sustentando aquele que a enuncia, a fim de que se vença a situação afligente. A prece jamais se cansa. A prece é edificante em direção a Deus, uma reflexão profunda. As palavras que alcançará a sua finalidade. Que Jesus esteja sempre conosco, que assim seja. O nosso Evangelho é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O item 75, pelos Espíritos Endurecidos. Prefácio. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsediando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Capítulo 10, número 6, capítulo 13, 5 e 6. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos, a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos.
Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz última da consciência que lhe diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão o pique de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável no coração. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possui no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhe de máscara para encobrirem suas torpezas no mundo invisível, como no mundo visível. Os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas a fé sincera jamais. Queridos amigos, o tema do Evangelho desta noite é um tema que nos remete a pensar no sentimento que acomete a todos nós. Qual o melhor de nós que estamos a oferecer? A mensagem nos lembra sobre os espíritos endurecidos, aqueles que não aceitam explicações, orientações, não aceitam energias de sentimentos mais nobres, porque não acreditam, porque não confiam, porque não temem, porque não estão dispostos a mudar o seu pensamento e o seu sentimento. A nós cabe a compreensão de que o sofrimento acomete os seres que se endurecem, que cristalizam em si o seu conhecimento e o seu pensamento e o seu sentimento. Cabe a nós sempre o esclarecimento maior, buscar nas mensagens de benfeitores espirituais que trazem a lucidez, que trazem a possibilidade de mudança interior. Cuidar de si também é cuidar do outro. Amar a si também é amar o outro. Na mensagem de hoje, Kardec nos lembra que duas são as categorias distintas, aqueles que são essencialmente maus, mas há aqueles que são também essencialmente hipócritas, que se fazem passar por compreensivos, fazem passar por seres que adotam aqueles pensamentos e sentimentos, mas continuam sendo perversos. Pastorino nos lembra, numa mensagem de Minutos de Sabedoria, a necessidade
de observarmos as nossas condutas e assim Ele nos orienta. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que ao sair dela tenha uma consciência tranquila. Com o conhecimento desta mensagem sobre espíritos endurecidos, com esta reflexão que Pastorino nos traz sobre a necessidade de fazermos as pazes, lembramos a Jesus. Dar a face, a outra face, àquele que lhe bateu. Que possamos compreender esta mensagem sábia de Jesus. Que possamos dar a face do esclarecimento, a face do perdão, a face da compreensão, a face do entendimento, a face da lucidez e da sabedoria, com as palavras, através dos bons sentimentos e dos bons pensamentos. Que Jesus nos ilumine, que possamos rogar por todos aqueles que endurecem o seu sentimento e o seu pensamento. Que possamos rogar aos bons espíritos que palavras benevolentes encontrem acesso nessas almas ainda em atraso, a fim de que, sendo ajudados, possam se aproximar de Deus. Que possamos rogar a Jesus que encontre nesses corações a brecha necessária, o alívio para suas dores e a compreensão maior do amor divino para estarem em busca da sua felicidade. Assim, possamos finalizar esse momento de reflexão, lembrando que o estado mental, emocional de cada um de nós precisa ser cuidado, que o perdão precisa ser exercitado para a prática do bem próprio e a prática do bem coletivo. Muita paz e muita luz. Pedimos a corrente espiritual do espaço, aos mensageiros de Deus, aos nossos anjos guardiões, que possam adicionar nessas águas o remédio necessário para o equilíbrio da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma. Pedimos, Senhor Jesus, a sua misericórdia para todos os seus filhos que se esforçam a cada dia para serem pessoas melhores. Em cada molécula dessa água contenha o lenitivo, o remédio que possa nos curar daquilo que nos traz mais sofrimento. E desde então, Senhor, Mestre amado, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Maria, nossa Mãe, e a todos os irmãos espirituais que nos assistem, que nos auxiliam nesse momento que estamos passando. Agradecemos por mais essa oportunidade. Bebemos dessas águas com fé e esperamos os resultados que tanto almejamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.